Saudações, telespectadores da TV Outro Nível. Estamos aqui para mais uma edição do podcast com Alex Ramos. E neste sábado recebendo um convidado bastante especial. Eu não sei como é que eu vou chamar ele. Professor Maurício, homem é pós-graduado, muito conhecimento que a gente vai extrair dele. Verdadeiro aprendizado. Boa tarde. Boa tarde, Alex. Maurício, prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Boa tarde, eu que agradeço o convite, né? E estou à sua disposição para que a gente possa conversar um pouco e passar algumas histórias que nós temos para contar. Maurício, eu conheço ele já faz acho que uns 28 anos. Foi professor lá no Pequeno Príncipe, né? Inclusive a esposa dele estudou comigo na época, somos contemporâneos. E aí encontrei ele agora recentemente, para minha alegria, ele recebeu o título de cidadão urbano-santense. Muitos recebem, mas esse certamente tem muito merecimento. Fale um pouquinho aí da sua história para que as pessoas possam lhe conhecer, como que o senhor chegou aqui em Romano Santos. É uma história bem longa, né? Uma história que eu vou tentar resumir, né? Um pouco. Contar um pouco da minha história desde a época de estudante, como foi chegar no Maranhão, essas questões, né? Em 1988, eu entrei na Universidade Federal Rural de Pernambuco para fazer o curso de Engenharia Florestal. E foi na verdade, a entrar como engenheiro florestal, eu já tinha deixado de passar, para não dizer que reprovei umas 2 vezes no vestibular, porque na época eu optava por engenharia civil. E em função da construção civil em Pernambuco, porque eu sou de Recife, Pernambuco, estava em alta, né? Então era um curso que praticamente era como se fosse medicina, né? Porque estava muito alta a construção civil. Então quem se entrasse no curso de engenharia civil com 2 meses, 3 meses já estava empregado naquela época. Então era muito procurado. E eu, na época, sempre quis fazer engenharia, olhava que a engenharia civil era uma oportunidade. Tudo bem. E aí tentei e não consegui. Até que vim com os colegas viajar um pouco para conhecer um pouco do Nordeste. E eu aproveitei um amigo meu que vendia livros e falei: eu quero ir com você para poder conhecer um pouco, né? Aproveitar que a minha aula, eu vou entrar só no 2º semestre, meu pai está dando uma dura em mim, dizendo que eu não estou levando a coisa de uma maneira séria, porque eu já levei 2 vezes pau no vestibular, e ele só vai me colocar para estudar no 2º semestre. Então eu quero ter esse 1º semestre, que ele disse que eu tinha que criar responsabilidade. E aí eu fui viajar com os colegas e eles me trouxeram para o Maranhão. Nessa época, eu jogava futebol. E a ideia de vindo para cá era estar encontrando algum time de futebol, porque isso era um dos sonhos que eu tinha, era profissionalizar no futebol, porque todo mundo dizia: pô, você vai ter que ser profissional, pelo que eu jogava de futebol naquela época. E eu tinha sempre aquela visão de me formar em engenharia, não futebol. Futebol era algo que as pessoas viam em mim, o potencial, e que eu tinha que explorar esse potencial. Tudo bem. Ao chegar na região Nordeste, eu rodei Bahia, Piauí, Maranhão. Aqui foi o último estado no qual eu vim como vendedor de livros, vendedor de ilusões, vamos dizer assim. E aí, nessa minha estada na região, eu vi muita pobreza. Eu vi pobreza que eu não tinha visto ainda. E foi aí que me veio a ideia de voltar para Recife e fazer o curso, mas não mais engenharia, fazer um curso de jornalismo, para que eu pudesse ser um instrumento, ser um vetor de levar o conhecimento da população, das autoridades, as coisas que eu tinha visto. E aí eu achava que o jornalismo iria me dar esse respaldo para eu poder fazer a tal transformação que eu queria fazer, né? Porque sempre fui uma pessoa com a visão de querer mudar as coisas, transformar, desde garotinho, que eu já tinha esse ser diferente, né? Do pensar. Nessa época, eu tinha também mandei o meu currículo lá para passar
em Corrientes, na Argentina, para ir fazer medicina. Porque meu pai ia montar um hospital na época, lá em Pernambuco, e eu falei, pô, eu vou formar lá, volto e venho trabalhar com meu pai. Era uma ideia. Mas só que eu nunca tive nada a ver com sangue, não era algo que eu tinha medo da vida do hospital. Minha família toda metida, minha mãe, meu pai, mas eu estava entrando ali porque eu achava que aquilo era uma oportunidade e beleza. Só que daí, quando eu vim para essa região, foi que eu vi que meu negócio não era esse. Aí eu resolvi fazer jornalismo. No último dia de inscrição, eu olhei no quadro e falei, cara, mas jornalismo não tem nada a ver comigo. E aí eu fui olhar o quadro e eu vi engenharia florestal. Quando eu olhei engenharia florestal, eu falei, cara, tá aí. Eu estive perto da Amazônia, eu conversei com pessoas lá que estão trabalhando com aquela questão de exploração de madeira e eu vi muita coisa de devastação. Quer saber? Eu vou colocar engenharia florestal. E não falei para ninguém que eu ia fazer engenharia florestal. E aí eu me inscrevi, quando perguntava, vai fazer o quê? Medicina. Porque se eu levasse pau de novo, todo mundo, ele estava concorrendo a um curso muito difícil, por isso que levou pau de novo. E meu pai não vinha pegar no meu pé. E aí, tudo bem, quando chegou na hora do resultado, que eu passei, eu comecei do finzinho olhando, falei, nossa, eu levei pau de engenharia florestal também. Quando eu olhei, falei, nossa, eu tinha passado em segundo lugar. Não tirei o primeiro lugar, porque por 25 décimos, e eu tirei o segundo lugar na engenharia florestal. Quando eu entrei na engenharia florestal, comecei a fazer o curso, inclusive eu tinha falado para você esses dias, eu recebi até uma homenagem, entre aspas, de uma pessoa essa semana passada, que no período em que eu comecei a fazer engenharia florestal, eu me deparei com uma universidade no período que era o período de repressão. Tá? A gente estava vivendo aquele momento ainda de problemas do país, de regime militar, e a gente, não vou mentir, tomei borrachada de polícia, porque a gente brigava por uma direta já. Fez parte também do movimento estudantil. Fez parte, meu pai disse para mim, você está entrando na universidade amanhã, não se meta com o movimento estudantil, porque você pode ser visto como subversivo. Eu era meio garoto, ripoide, andava daquele jeito, meio cabeludo e tal. E primeira coisa que eu fiz foi entrar no diretório acadêmico, para participar da política estudantil. Aquilo que meu pai disse que eu não deveria fazer, eu fui e entrei para começar a participar da diretório acadêmico. E aí a gente ia para a rua, brigar por diretas, participar. Eu fui do DA, participei também para a construção de congressos da UNE e depois para os congressos florestais pelo país inteiro como estudante. Né? Motivo foi muito bom esse período porque eu pude andar, conhecer outras instituições no Paraná, em Viçosa, Rio de Janeiro e várias instituições de engenharia florestal. E passando, o curso foi acontecendo, chegou no próximo, logo no início do profissional, a gente via que houve um esvaziamento muito grande. Usavam a engenharia florestal, os estudantes na época, para fazer trampolim, para o curso de agronomia, para outros. Ou seja, era um tipo como subcurso. E aí foi que nasceu a ideia de fazer divulgação no estado de Pernambuco, que era engenharia florestal, que ninguém sabia. E aí a gente começou a divulgar aquilo lá e tal. Era um curso novo ainda na época? Não era novo. Ele era um curso que tinha sido derivado da agronomia, tá? Mas era um curso que não tinha expressão para a região. E ninguém falava de floresta. Ninguém falava. O curso de engenharia florestal estava ali, mas era algo que as pessoas usavam como trampolim. Poucas pessoas se formavam em engenharia florestal. E foi nesse momento que a gente começou a fazer. Eu propus divulgar esses cursos. Eu conheci um senhorzinho que ele tinha o projeto de recuperação do pau-brasil na época. O professor Rodão, o senhor já faleceu. E eu fiquei encantado por esse senhor, com quase 90 anos, dando uma palestra, estava nos primeiros períodos da faculdade, ele falando do pau-brasil, e ele disse, olha, vocês estão começando, poderia estar ajudando e tudo. E eu fui o primeiro a levantar, eu quero ajudar, eu quero ser voluntário para trabalhar na campanha de restauração do pau-brasil. E eu comecei a ir com ele, eu fui o primeiro estudante a ir lá, me envolver, levar as mudas, ficar entregando muda no correio, entregar muda nas escolas, participar das palestras. Aí ele adoecia. E já tinha palestra marcada. Aí diziam, olha, você não pode fazer as palestras? Eu disse, claro, eu vou. E aí eu sabia tudo sobre o pau-brasil. E eu ia lá, falava, tal. E eu comecei a ocupar a posição do professor que não estava conseguindo. E nisso eu fui me tornando
na Universidade Federal Rural de Pernambuco, o estudante que representava a universidade para falar sobre as questões das campanhas. Acabou se tornando uma referência. Uma referência, né? Em todo o estado, né? Dentro dentro da universidade, quando tinha alguma atividade que tinha que ser feita palestra, que os professores não podiam, eles ligavam para o meu departamento e diziam, olha, o estudante de engenharia florestal pede para passar no DAI, que era o diretório de apoio estudantil, e eu ia. No que eu ia lá, os caras falavam, você tem uma palestra, você pode? Eu digo, eu vou. E eu ia lá fazer minhas palestras e tudo tal. E isso eu fui ganhando conhecimento, ganhando essa relação de público, e foi muito bacana. E um dia eu passei numa escola, falei lá sobre engenharia florestal e tudo tal. Cara, passaram-se 35 anos. E essa semana eu recebi uma mensagem num grupo que eu entrei de engenheiros florestais de Pernambuco e disse, o engenheiro florestal Maurício, graças a você, eu sou engenheira florestal. No dia que você esteve na minha escola, no atual, você não vai lembrar de mim, eu ouvi a sua palestra e naquele dia eu decidi o que eu queria fazer. Hoje eu sou doutora, pós-doutor em botânica e sou responsável pelo Jardim Botânico do Recife, do estado de Pernambuco. Nesse período, cara, eu tive a oportunidade de participar de um projeto do Paulo Freire, que era uma universidade que eles criaram lá, Universidade do Menor, que tinha, num centro de comunicação do Nordeste, apareceu uma plaquinha dizendo, precisando de estudantes de último ano para dar aula de educação ambiental. Aí eu escrevi lá, o Cuca, que era meu apelido de faculdade, já está indo. Ninguém foi. E eu fui sozinho lá e eu fui contratado. Era um projeto conduzido pelas freiras e nós fizemos o projeto de educação ambiental. E foi um projeto que era educar sem o giz, sem o quadro. Você trabalhar com as questões que você tinha no ambiente, levar as pessoas para o ambiente, para a floresta, entender o que era a questão poluição, entender os processos que nós estávamos passando com problemas de erosão, como que se formava, como que as coisas aconteciam de maneira sem ter que buscar em livros. Então, foi uma experiência fantástica que nós tivemos, né? Trabalhando com pessoas de 5ª série, 8ª série, gente que já tinha entrado e saiu, gente que... Ou seja, era uma misturança de pessoas, muito misturadas, e essas pessoas vinham de favelas, pessoas sem recursos. E a gente trabalhou educação ambiental com eles, e foi fantástico o resultado que nós obtivemos com eles, né? Então, eu participei desse primeiro experimento do Projeto Paulo Freire, no Secosme, meu nome ainda está lá, como primeiro professor de educação ambiental, trabalhando, dando educação sem giz, né? Então foi algo bastante interessante para mim, na minha história. A partir daí, eu formei. E quando eu formei, eu fiquei um tempo morando em Pernambuco, uns 3 meses, falei para minha mãe, eu preciso viajar, eu preciso ir atrás de buscar alguma oportunidade. A minha mãe chegou e falou, tudo bem e tal. Eu falei, vou ficar morando numa ilha. Fiquei morando numa ilha lá em Pernambuco, por uns 2 meses, 3 meses, para eu esparecer minha cabeça. E cheguei lá e falei, faz de conta que aqui eu não sou engenheiro, sou um pescador. E eu fiquei nessa ilha por um tempo, dando de pescador, e já era aquele moleque de cabelo comprido, era meio hippie, dizia, não, eu sou pescador. Ninguém sabia quem eu era. E eu comecei ali a trabalhar em bar, por comida, alimento, o almoço, janta, café e tal. E fui ali interagindo. Mas só que as pessoas começavam a perceber que eu tinha muita habilidade de conversar, de educação, de princípios. E aquilo foi chamando a atenção para os clientes do bar. E esse bar começou a ter um movimento bacana. E eu fui conhecendo gente do Brasil inteiro. E nesse período, eu sempre trabalhei com arte também, eu trabalhei e trabalhava com... Eu sempre escrevi, né? Escrevia crônica, escrevia poesia. E aí eu aproveitei, como todo mundo acha que eu sou um poeta, um pescador, eu vou começar a trabalhar aqui fazendo recitais. E aí comecei a trabalhar fazendo recitais num bar que tinha, chamado Búzios. Tem algum livro publicado? Não? Não ainda, mas está no prelo. Eu tá lá, guardadinho, já escrito, tem vários escritos, que eu tô tentando encontrar tempo para eu poder começar a publicá-los. Eu costumo dizer que quando eu estiver perto de aposentar, o que eu vou fazer é botar todas os meus materiais para construir
produzir minha publicação. Esse não vai conseguir se aposentar. Aí, cara, olha só o que acontece. Eu duvido. Nesse período, eu comecei a trabalhar nesse bar, fazendo minhas poesias e tudo tal. E aí eu fui conhecendo gente. Olha, quando você for viajar, qualquer coisa, você vai lá nos ver, no sul. Eu digo, eu tô indo pro sul. Aí eu começava a dizer para as pessoas, cara, eu vou viajar, vou morar no sul, só mais esse mês aqui. Aí recebi vários convites para fazer poesia em Olinda, no Bar Chaplin, lá em Natal. E eu fui virando um cara trabalhando com essas questões, as pessoas não sabiam ainda. Até que no último dia que eu estava lá, eu falei que eu estava indo embora, porque eu era um engenheiro florestal e eu precisava dar continuidade à minha vida profissional. Todo mundo ficou surpreso com aquilo. E aí os convites para eu ir para o Rio Grande do Sul, para vários lugares. Saí de lá, vim embora, fui para o Rio, tinha um relacionamento no Rio. E aí eu fui lá para resolver esse relacionamento, e terminou a gente chegando à conclusão, e nos separamos. E eu disse, ó, vou aproveitar que estou aqui, vou fazer um curso, fiz um curso de extensão na Embrapa do Rio, ficava na Rural do Rio. Depois disso eu saí da Embrapa lá, até com um pessoal muito bom que tinha, a Joana Doberraz, mais o Avilho, eram uns pesquisadores assim fantásticos da época da Rural, da Embrapa, né? E eu fiquei um tempo lá. De lá eu disse, não, eu vou para Piracicaba, que eu tenho umas amigas em Piracicaba, e vou tentar fazer um mestrado em Piracicaba. Vou me rodar. E aí eu fui para a Exalc, para a Universidade Luiz de Queiroz, a Exalc, porque eu já tinha feito um estágio na época, um ano antes, eu tinha feito um estágio na parte de biotecnologia, já tinha feito um estágio quando estudante. Eu digo, vou para a Exalc, eu já tenho um contato lá. E eu fui. Cheguei na Exalc, eu conversei com um professor que eu amo de paixão, ele já deve ter aposentado, mas era uma referência a nível nacional, professor Álvaro. Conversei que eu trabalhava com manejo de fauna, porque eu vi ali a oportunidade de eu fazer manejo de fauna, e era a única vaga que existia ainda na Rural. Meu sonho era ser professor, para voltar para a Rural e dar aula, lá na Federal, lá na Rural, como professor da área de manejo de fauna. E ele falou, olha, você precisa fazer um nivelamento conceitual aqui, nivelamento, haja vista que na tua formação não tem essas disciplinas. Eles, não, você pode ficar na casa de estudante e tal, beleza. E aí eu estava projetando a minha ida para ficar lá. Foi quando eu tive em Curitiba, e Curitiba disse, olha, você obteve uma bolsa, não vai sair agora. E até tem uma curiosidade nisso tudo, porque eu cheguei em Curitiba para assistir um evento lá, que era o Brasil Finlândia de Atualidades Florestais na época. E aí me falaram, olha, tem uma vaga na engenharia florestal, você não queria ter mudado para cá? Uma colega minha falou, eu falei, cara, bacana, vamos lá. E quando eu fui falar com o pesquisador, o professor era um alemão meio maluco, professor Pedrosa, ele chegou e falou, ô seu holandês disfarçado, que eu disse que eu era de Recife, por causa de cor do olho, ô seu holandês disfarçado, olha, fechei, mas eu vou abrir para você se inscrever. Eu me inscrevi, só que para eu chegar na universidade eu me perdi, cheguei depois da entrevista. Todo mundo já tinha feito entrevista. Aí o povo estava saindo, aí eu cheguei, professor, cheguei agora, desculpa e tal. Aí ele falou, olha, tá bom, vamos lá. Converse um pouco com ele. Aí começaram a fazer umas perguntas, tinha caído de paraquedas ali. Eram umas perguntas que eu não tinha estudado lá para fazer aquilo. Eu falei, não lembro isso aí e tal. Eu sei que os caras, não, tá bom, a gente já escolheu quem era a pesquisadora. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vim de tão longe, tive essa oportunidade de estar aqui com vocês, me dá 3 minutos para falar. Veja bem, por que eu estou contando isso? Porque depois eu vou, no final, dar uma mensagem para essa moçada que está começando a vida, de como as pessoas devem fazer para obter sucesso. Porque sucesso não acontece por acaso. Ele está indo bem? Ela fica só olhando. Ó. Sucesso não acontece por acaso. Então, cara, nesse momento, eu cheguei para os caras e pedi, olha, me dá 3 minutos. Aí eles olharam para mim, tá bom. Eu digo, vocês estão procurando um pesquisador, né? Ele olhou para mim, eu digo, vocês estão diante de um. Eles olharam para mim, aí um alemão olhou para mim e falou, me defina um pesquisador. Eu disse, é o cara que tem o poder o poder de sonhar. Não, o dom de sonhar e o poder de criar. Vocês estão diante de um, dá-me uma chance. O cara olhou para mim, eu quero ir trabalhando comigo. O alemão, eu quero ir trabalhando comigo, esse moleque é ousado. Ousadia. Ousadia. É uma palavra que a gente tem que pensar, que ela faz parte. E se a gente é ousado nessa vida, a gente consegue obter alguns resultados que se a gente for introvertido, a gente não obtém. E foi nesse momento que ele me pegou, eu quero ir trabalhando comigo. Não tem bolsa, mas vou arrumar uma bolsa para ele. E aí começou a aparecer uma oportunidade para mim.
Você vai voltar aqui no início do ano e eu vou querer você trabalhando comigo. Bacana, peguei minhas coisas, vim embora e tal. Foi nesse entretempo que eu estava na ilha, eu disse, mãe, estou indo embora agora porque eu vou atrás da minha bolsa. Aí vim, foi no período que eu tinha ido para o Rio, aquela história toda, e eu fui embora do Rio, aconteceu um acidente comigo. Eu fui assaltado, quase que eu morro, dentro de um ônibus, vindo da Ilha do Governador, os caras me pegaram dentro do ônibus, até tem uma cicatriz aqui, que foi em função dessa confusão que teve com os ladrões lá dentro do ônibus. E eu fiquei muito com medo da situação, da violência do Rio de Janeiro. Liguei para umas amigas minhas lá de Porto Alegre, falando, pô, vem embora para cá, eu quero que você venha embora para cá. Que era uma senhora que eu conhecia, que eu tinha conhecido lá na ilha de Itamaracá, venha para cá. E eu peguei, juntei minhas coisas e fui embora para Porto Alegre. Motivo, porque eu fui morar em Porto Alegre. Ela era professora, uma senhora lá, e eu fiquei na casa dela. Eu ficava ajudando ela lá, limpando a casa, e virei dona de... empregada doméstica. Enquanto ela estava na casa, eu estava arrumando a casa e tal, porque as filhas estudavam, eu estava lá de boa. E aí eu comecei, lá tinha uma biblioteca, comecei a ler a parte ambiental da região, tal. Eu disse, chamei ela e disse, ó, para eu ficar aqui, ela querendo que eu ficasse todo jeito, junto com eles lá, por um tempo. Eu disse, ó, vamos fazer o seguinte, me arruma umas palestras para dar nas escolas, você é professora, que eu vou dar palestra no meio ambiente. Ah, pô, vou falar na escola. Comecei nos pequenininhos, depois ela estava dando palestra para todo mundo naquela escola. Aí os professores daquela escola falavam, pô, tem uma escola que eu dou aula em tal lugar, você não pode dar palestra? Eu posso. Quanto você cobra? Nada, me manda o táxi, eu estou em casa, depois é só me levar e deixar aqui, tá de boa. E eu comecei a ir, e eu fiz um ciclo de palestra dentro de Porto Alegre durante uns quase 15 dias. Escola, várias escolas, eu tenho tudo isso registrado, em certificados, no meu banco de currículo lá, que eu tenho. Que a gente percebe que as oportunidades, elas surgem naturalmente na vida do Maurício, mas também ele criava essas oportunidades. Né? Aí vem a questão até da ousadia que ele acaba mencionando. Professor, às vezes, eu buscava alguém para trabalhar comigo como cinegrafista, né? Aí eu entrevistava alguém e a pessoa ficava toda cara, não quero. Né? E isso eu ficava observando. E aí a gente conversava também, eu quero trabalhar. Eu não tenho medo, não tenho vergonha, mas na hora que eu chamava, não dá para mim não, depois. A Joyce, que está trabalhando comigo, conheci ela no curso lá do Senar, né? E é operador de drones, né? E aí ela se mostrou que ela tinha isso aí, né? Era mudar de vida, buscar algo melhor, não tinha, basicamente, não era inibida, vergonha e tal. Tinha um certo receio, né? Porque tudo que é novo a pessoa tem um pezinho atrás. Né? E para ela aconteceu dessa maneira, né? E aí eu convidei e ela aceitou. Né? Convidei por quê? Porque eu vi que ela tinha essa iniciativa, né? De disponibilidade, não era só da boca para fora. Né? Porque tinha algumas pessoas que eu convidava, como eu falei no início, e aí ficava, não, eu vou, o que tem, tal, né? E aí até que tá dando certo até agora. Tá se identificando, né? Tá se identificando com a área. Ali que você ouviu a voz é da esposa do nobre aqui, do Maurício. Ela tá acompanhando para eu poder fazer as coisas tudo certinho. Vem cá, Márcia, aparece bem aqui rapidinho. Vem. Ela disse que não queria aparecer, mas ela já falou ali. Rapidinho. Você quer que eu tire aqui? Não, deixa eu falar aqui com ela aqui. Ela tá pegando ela aqui? Tá bem? Pode botar só nela. Minha nobre Márcia, que prazer. Fale um pouquinho aí da sua relação com o professor Maurício. Se quiser falar um pouquinho da vida pessoal, fale. Se quiser falar da profissional, fale. Fique à vontade. Olá, boa tarde. Gente do céu. Ela tá... Como que vocês conheceram? Colégio, ele já disse. Não, se eu falar... Não, não nos conhecemos assim, não. Ele disse que eu passei de bicicleta, né? E aí ele estava lá no Garrincha, antigo Garrincha, que era ali na esquina, disse que eu passei de bicicleta, que eu estava indo para casa da minha tia. E aí, daí, foi que ele bateu os olhos, disse que tinha uma índia aqui. Antigamente ela era índia, você lembra, né? Virou mulher de cidade. Conhecida como índio,
Eu falava que eu era indinha, não sei o que. Falava até pros amigos dele lá de São Paulo que eu era indinha e tal. E aí a gente se conheceu e estamos até hoje aí, 28 anos. 28 anos que eu tô, entendeu? E o lado profissional não é ruim porque ele viaja bastante? Com o tempo eu fui acostumando entre aspas ainda, porque ainda não acostumei, né? Mas eu soube Aprendi a conviver com a situação. Porque viajar é bastante mesmo. No início foi complicado, no início foi bem complicado, nossa senhora. Até porque depois veio o filho, né? Mas tá tudo tranquilo, graças a Deus. Principalmente no inverno, hein? É longe. Mas já acostumei. Daí, minha amiga Márcia, esposa do meu amigo Maurício. Eu tenho o prazer de falar que sou amigo dos dois. E ele sabe disso e ela também. A gente tem que homenagear as pessoas enquanto estão vivas. Pelo menos eu penso dessa maneira. E a gente procura tratar as pessoas exatamente dessa maneira aqui. Né? E ele sabe disso. Quando eu encontro ele, aperto na mão, abraço, não tem dessa não. É o carinho fraterno. Eu agradeço, né? Porque a gente constrói essas histórias e a gente fica grato com as pessoas que a gente tem. Por exemplo, aqui no Urbano Santo tem algumas pessoas, você é uma das pessoas, né? Que a gente sempre que encontra, as pessoas têm a satisfação de vir cumprimentar e te abraçar. Do mesmo jeito que no mundo por onde eu ando. A Márcia sabe disso, quando eu vou para Curitiba, a festa que eles fazem, quando eu vou para São Paulo, vamos rodar por aí, nos meus amigos, a festa que fazem. E assim, é essa festa que demonstra o quanto você é querido pelo que você vivenciou, viveu ali, construiu ali, né? É como eu estou falando sobre, que você falou, do que a garota, ela se desenvolveu. E eu uso um termo de orientação. Professor, segure aí, porque não fazer aqui nosso primeiro intervalo. Estou olhando aqui que nós estamos com 26 minutos de programa, né? E aí já era para a gente ter feito esse intervalo. Vamos, primeiro intervalo comercial, já a gente volta trazendo muito mais informações com o professor Maurício. Só esta semana você compra móveis, eletro, tecnologia e muito mais com preços ainda mais baixos. Mega oferta de Ano Novo Paraíba. Climatizador 60 litros 10 de 159,90 sem juros. Climatizador 70 litros 10 de 149,90 sem juros. Climatizador 90 litros 10 de 159,90 sem juros. Ventilador de coluna 10 de 25,90 sem juros. Mais entrega grátis. Mega oferta de Ano Novo Paraíba. Ir ao seu dentista a cada 6 meses é muito importante para a sua saúde bucal. Em Urbano Santos, conte com o Dr. Henrique Reis, há 26 anos cuidando do seu sorriso. Uma equipe comprometida em entregar resultados ao seu tratamento, proporcionando uma experiência confortável e atendimento individualizado. Aqui nós tratamos o ser humano como único, com amor e dedicação ao que nos propomos fazer. Cuidar de você. Essa é a nossa missão. Muito bem, já de volta com o podcast com Alex Ramos e fazer aqui um agradecimento à Patrícia, coordenadora da Sala do Empreendedor, que como sempre cedendo aqui o espaço para a gente poder fazer o nosso programa. E também agradecer aqui ao nosso entrevistado, o professor Maurício, trazendo aí muitas informações sobre a sua vida pessoal, profissional. Ele não está aí muito legal de saúde, né? Meio gripado. Nariz, meio gripado, mas abriu um tempinho aí para poder estar atendendo a gente. E como eu sempre falo, o conhecimento não é só para mim, mas é para você, que é o nosso principal interessado, nosso principal foco, né? Tenho certeza que você está também extraindo muito
conhecimento aí acerca do que está sendo explanado aqui através do nosso podcast com o Alex Ramos, que você sabe que vai ao ar todo sábado a partir do meio-dia. Professor, nós encerramos o primeiro bloco e o senhor ia falar algo justamente para os jovens, para Joyce, nosso cinegrafista, acerca da ousadia, né, de não ficar retraído. Quando tiver oportunidade, até mesmo numa simples entrevista, a gente está observando, que foi o caso, que eu conheci ela dessa maneira e hoje está aí, trabalhando comigo na TV Outro Nível. Ok. Eu acho que é importante, né, nessa história deixar algumas falas que sirva de estímulo, sirva para que as pessoas que estejam escutando, as pessoas que possam conhecer essa história, possam tirar daí algo de proveito para a sua vida. Quando a gente está falando de ousadia e falou de oportunidade, eu sempre digo nas palestras que faço que não existe oportunidade para quem não está preparado. Oportunidade, ela só vai acontecer para quem está preparado. Se não é apenas uma possibilidade. Você tem possibilidade de obter isso. Mas eu me preparei, então eu tenho a oportunidade de obter isso. Então eu vou para lá sabendo que eu tenho essa oportunidade, porque eu me preparei. É assim um estudante que vai pleitear uma vaga na faculdade, é assim um profissional que pleiteia uma vaga dentro de uma empresa e assim sucessivamente. Então isso tem que ficar bem claro na cabeça desses adolescentes, jovens, de uma certa forma. Para que você tenha as oportunidades, você tem que estar preparado. Então você tem que estar sabendo daquilo. Se você não se preparou, não estudou, não entende sobre aquilo que você está participando, é apenas uma possibilidade. Tá? No caso dela, ela tinha vontade, ela queria, ela deveria com certeza ter se preparado para que você pudesse perceber. E evidentemente ousadia, objetividade, clareza com o que se quer, que é isso que eu usei na minha vida. A minha ida depois para Curitiba, de ter iniciar uma pós-graduação e a universidade regurgitar a pós-graduação que eu tinha optado em fazer. Porque naquela época a universidade tinha uma visão apenas disciplinar. A universidade vivia, como até hoje algumas viviam em forma de feudos. A minha área é mais importante que a tua, que a tua, que a tua. Eu sou o dono da minha área, a sua área não é tão importante como a minha. Não há uma conversa, não há uma ligação de informações. E isso fez com que muitos profissionais que saíram da universidade saíram disciplinar e não multidisciplinar. E eu vinha de uma geração de ousadia, de uma geração que estava buscando algo diferente, que estava querendo construir algo diferente. E foi aí que eu propus algo diferente. No mundo no qual a gente, como nordestino, era, sabe, esse cara é nordestino, tinha aqui querendo fazer coisa que ninguém fez, esquece isso. E a gente chegou lá e conseguiu dizer para ele, não, eu não vou fazer, faça isso, não vou fazer, eu quero fazer isso. Foi quando a gente propôs a possibilidade de fazer um trabalho de mestrado, fazendo a relação, porque na época eu estudava, fazia meus levantamentos em entomofauna, que era de insetos que atacavam floresta na região de Santa Catarina, e eu disse, não, eu não vou estudar o levantamento de entomofauna como dissertação, eu quero saber a relação do manejo que levou a dinâmica populacional daquelas pragas. Por que aumentou? Eu quero saber a causa e o efeito. E ele disse, não, mas não é comigo, é com fulano, ninguém orientava. Aí me mandaram para Viçosa, fui para lá e um professor chegou lá e disse, isso é o primeiro trabalho no Brasil, eu quero te orientar. E aí terminou me levando lá e eles não conseguiram, não aceitaram ainda porque não se tinha essa linha. Tudo bem, nesse período eu entrei na Suzano. E nesse período, antes de entrar na Suzano, teve a oportunidade de ir embora para a África, para trabalhar na comunidade, no caso em Moçambique. Assim que o senhor entrou na Suzano, não demorou muito, veio logo para Urbano Santos? Não. Quando eu fui trabalhar em São Paulo, em 1990, eu estava já com as malas para ir para a África, mas estava tendo o problema de guerrilha. Tinha morrido um cara lá, eu ia substituir ele, inclusive o nome dele, por curiosidade, era o mesmo nome que o meu, Maurício também, ele era agrônomo, tinha morrido numa emboscada, e eu estava selecionando brasileiros para mandar para lá, e eu ia no lugar a ocupar. Aí foi que a família, não vá, está tendo guerrilha, que durou mais uns 2 anos, né? E aí foi quando a Suzano, que eu mandei meu currículo, que eles olharam meu currículo e mandaram me chamar. Porque nesse período que eu entrei na Suzano, na área de meio ambiente, o meu gerente, quando fui contratado, disse, olha, você está entre esses aqui, acho que esses, de engenheiro florestal trabalhando com meio ambiente no Brasil. Não existe. Você é um dos poucos que está hoje trabalhando, 1990.
para começar meio ambiente, porque a Suzano está começando o setor de ambiência agora, ninguém sabe nada. E eu entrei já com conhecimento. E aí foi que eu, junto com ele, a gente fez toda a revolução que gerou o que hoje se faz. Então nós implantamos as ideias iniciais do meio ambiente. Pioneiros. Os pioneiros, né? Para você ter uma ideia, uma das primeiras missões que eu tive foi montar um sistema de coleta seletiva de lixo na Suzano, que existe até hoje, quase 35 anos, existe até hoje. E foi a primeira empresa no Brasil a implantar. E depois as outras empresas do próprio setor vieram pedir para a gente poder implantar nelas cidades ao redor da Suzano em São Paulo. Eu tive que implantar e tal, fazendo. Foi por isso que eu recebi... Antes do senhor não tinha esse processo seletivo de... Não, o resíduo não era tratado. Não era tratado. E a Suzano foi a primeira empresa no Brasil a implantar esse processo internamente. Depois, algumas empresas que nos pediram apoio e tudo tal. E daí, o que nós tivemos... o resultado disso aí foi que a gente obteve esse pioneirismo. Quando eu estava já mais uns 3, 4, 5 anos na Suzano, aí foi que aconteceu a Bahia Sul, que era uma outra unidade da Suzano, estava sendo construída, a Suzano não estava muito bem financeiramente na época, resolveu dar uma reduzida no corpo técnico. Saíram 35 engenheiros e eu fui um dos que saiu. No dia seguinte eu andei jogando futebol, quebrei o pé, fiquei um mês para recuperar o meu pé. Quando eu voltei, eles me recontrataram como consultor. E eu fiquei fazendo o meu trabalho de educação ambiental, fazendo nivelamento conceitual para 3.000 funcionários na época, um monte de gente que tinha nas fazendas, escritório. E foi legal porque eu consegui me despedir deles, deixando a semente está implantada, agora vocês conduzam e tudo tal. E aí, nesse entretempo, o Hans, que era o grande gerente da região Nordeste, tinha já me pedido até um profissional com o meu perfil para cá. Quando ele soube que eu ia sair de lá, ele não contratou, esperou sair e ele me fez um convite para eu vir trabalhar no Maranhão. E ele chegou, ligou para mim em Recife, eu tinha ido passar uns dias em casa, ele ligou e disse, olha, você quer vir para cá? Eu disse, pô, com certeza. Aí eu disse, quando, quanto e quais as perspectivas? São essas, eu digo, eu estou dentro. Mas pô, você não conhece o Urbano Santos? Eu falei, pô, mas eu estou dentro, estou dizendo que eu vou para qualquer lugar no mundo para fazer o que eu gosto. E aí, voltei para São Paulo para me desfazer das minhas coisas e fui numa festa de um amigo. E aí foi quando um amigo começou a gozar com a minha casa. Tu tá indo para o Urbano Santos, eu conheço, cara. As casas lá não tem porta. Tem uma cerquinha que é para os porcos. Não, eles estavam brincando comigo. E dizia, não, as casas não tem porta, é tudo aberto. Tu vai para uma aldeia, ele falou. E ele começou a fazer medo e tal. Eu falei, não, eu vou, cara. Vou amar esse lugar. Deve encontrar um ambiente muito natural. Tá ótimo. E aí eu vim embora. Dia 1º de abril de 1996, eu cheguei em São Luís e vinha de carro, vinha trazendo minhas coisas. E no dia 3 eu vim aqui. Quando comecei a entrar ali, não tinha ponte para começar. Veio de mala e cuia. De tudo. Tá tudo carregando lá o meu cadete na época, carregando aquele monte de bagulho e tudo tal. E uma coisa diferente que ninguém tinha aqui, um computador. E eu vim embora ali e tal. Peguei essa estrada, tinha uma ponte que era só para os caras puxando, atravessar a balsa, e buraco. E o Hans fazia, vambora. Eu digo, calma, tá devagar, que senão metade do carro fica nessas poças de lama. Quando eu cheguei no meio do caminho, eu disse, eu vou ficar aqui 1 ano e vou embora. Não vou aguentar isso aqui realmente, eu estou no meio de uma aldeia, cara, e vem embora. Quando eu cheguei aqui em Santo Amaro, que eu vi os eucaliptos, eu disse, pronto, agora eu estou vendo algo que eu conheço. Entrei na cidade. Quando eu entrei na cidade, eu falei, pô, cidadezinha pequenininha, bacana. Cheguei na Suzano, deixei minhas coisas lá no Vieira. Inclusive, foi nesse mesmo dia que eu vi a Márcia, que estava indo para a aula, e eu a vi. Eu falei, olha, aqui tem umas índias bonitinhas e tal. E eu fui embora. Nesse período, eu namorava uma menina de São Paulo, que ela queria ter vindo comigo. E eu disse, não, fica aí, eu vou te pagar um curso de computação, você faz um curso de computação, porque eu fiquei sabendo lá de uns colegas que lá não tem nada de computador. Aí a gente muda com as crianças. Aí ela ficou fazendo um curso de computação e eu vim me embora para cá. Quando cheguei aqui, inclusive, dias depois, eu comecei a comprar mesa, eu queria comprar os computadores. Por isso que sai da história de que a primeira ideia do computador. E aí o Miguel chegou para mim e falou, pô, eu tenho uma escola, você não poderia, ela não pode dar aula lá, eu vou montar uma sala. Foi aí que ele montou a sala e depois que eu disse para ele, olha, que a gente acabou o relacionamento, ela não vai vir. Aí ele falou, putz, agora eu vou ter que procurar alguém. Aí foi que ele trouxe a Bemática, no qual a gente foi...
a gente foi fazer o curso da Bemática. Você lembra daquela época, a Bemática de Chapadinha. Faz tempo. Então, foi aí que nasceu. Lá de Vargem Grande. Exatamente. E aí a gente conseguiu dar esse input aí nesse processo. Cheguei ao Urbano Santos e aí, cara, no terceiro dia eu fui viajar aqui para conhecer Barreirinhas com o Reginaldo, irmão do Pacará, e nós fomos a Barreirinha. Quando cheguei em Barreirinha que eu voltei, eu disse, nunca mais eu vou embora daqui, porque eu estou do lado do paraíso e aqui eu encontrei paz. A cidade, todo mundo é gente boa, eu deixo o carro aberto, ninguém mexe das minhas coisas, deixo bicicleta na frente de casa. Hoje não pode fazer não, isso naquela época, entendeu? E ali eu apaixonei por essa terra. E foi por isso que eu fui ficando e estou até hoje. Apaixonou pela Índia. Né? Temos a pergunta dela. Faz a pergunta, Joyce. É difícil. Bora fazer uma pergunta para ele aí, para ele responder brevemente e já ir pro intervalo. Tá difícil fazer uma pergunta porque ele foi tudo, entendeu? Eu tava pesquisando, procurando uma pergunta, porque próximo ano, em janeiro ou em fevereiro, eu vou me formar em técnico em agropecuária. E eu quero... Emprego, eu nem cheguei nesse ponto. Eu gostei, né, dessa área. E eu tava pensando em qual área eu seguir em frente, né? Só que aí eu sou igual ao senhor, eu não sei o que eu quero pra minha vida, né? Eu experimento um pouco de cada. E aí eu tava pensando na área de silvicultura, né? E aí, resumindo, a minha pergunta é o seguinte: o que inspirou você a escolher a engenharia florestal? Olha, é uma pergunta bem difícil, né? Porque, como eu te disse, quando eu entrei para fazer engenharia florestal, foi uma luz. Eu entrei, olhei o curso, falei, vou fazer engenharia florestal. No meu terceiro mês, quando eu entrei, a gente pegou uma greve de 90 dias, logo de cara. E eu digo, eu vou desistir. 3 semanas de aula eu peguei uma greve de 90 dias. Greve braba. E aí eu peguei e falei, olha, vou desistir e vou fazer engenharia civil lá na Politécnica, porque agora, como já passei, eu posso pagar lá e continuar. Conversei com os professores, um professor de matemática, que ele disse para mim, você é louco, porque você está dentro de um curso que será o futuro. Então, eu recomendo a você que não faça essa loucura, porque eu sou engenheiro civil e acho que você entrou num curso que será o futuro desse país. Bacana. Eu falei, eu ouvi esse cara, e nesse entretempo que eu estava dentro da engenharia florestal, que fui lá no período de greve, teve um congresso de engenharia florestal de estudantes, e 2 professores que eu conheci lá, que eram engenheiros florestais, eu perguntei para ele, olha, eu estou numa dúvida agora de continuar com a engenharia florestal ou sair. Por isso. Eles disseram para mim, eu digo, vocês poderiam me esclarecer um pouco sobre engenharia florestal? E aí eles me deram uma aula sobre engenharia florestal. O que era engenharia florestal, o que eu podia trabalhar, a parte técnica. E foi aí que eu falei, professor, nunca mais, eu sou grato a esses 2 senhores, nunca mais eu sairei da engenharia florestal. E juro aos senhores que eu estarei repassando para aqueles que não conhecem floresta, que não conhecem engenharia florestal, eu vou guardar isso como minha missão de repassar esse conhecimento para eles, para que eu possa ter novos engenheiros florestais. Foi por isso que eu obtive essa semana alguém dizer, depois de 35 anos, que foi graças àquilo que eu falei, que ela se tornou engenheira florestal. Então, para mim, esse foi o caminho, foi o que me levou a isso. E hoje, eu sou engenheiro florestal e eu sou realizado com isso. Eu amo a engenharia florestal, porque para mim é como se fosse fazer poesia. O meu trabalho, tudo que eu faço, eu procuro fazer da melhor forma possível. E talvez por esse amor que eu tenho, a questão de responsabilidade acima de tudo, com a ética ambiental, com todas essas questões, que hoje eu trabalho para grandes empreendimentos e tenho meu nome como uma referência da questão ambiental, não só no Maranhão, mas também de outros estados aí que eu tenho trabalhado. Gostou? Deu uma luz? Deu um insertzinho aí para ti? Agora, depois, eu posso sim
te passar informação sobre silvicultura. Vocês têm meus contatos, meu e-mail, meu WhatsApp, e eu vou te transformar num engenheiro florestal futuro, quem sabe. E aí eu vou ficar feliz porque eu contribuí para mais um engenheiro florestal neste Brasil. Beleza? Vai chorar não, hein? Tô emocionado aí, ó. Vamos para mais um intervalo comercial e a gente volta trazendo muito mais informações com o professor Maurício. Chegou em Urbano Santos do Carmo Eletro, a mais nova loja em móveis e eletrodomésticos da cidade. Só aqui você tem vários motivos para comprar móveis para sua casa. Produtos de qualidade, preços de fábrica e aquele prazo jamais visto. Entrega e montagem grátis. Visite nossa loja e confira as novidades do Carmo Eletro, sempre ao seu lado. Em São Benedito do Rio Preto e agora em Urbano Santos. Já imaginou dar vida aos seus planos? Com a JR Crédito isso é possível. Aqui você tem essa oportunidade. Oferecemos soluções financeiras personalizadas para você conquistar os seus sonhos. Um empréstimo para a sua casa, um investimento nos estudos e muito mais. Nossos especialistas estão prontos para te ajudar com as melhores condições. Vem conhecer a JR Crédito. Estamos localizados na Avenida Zeca Costa, centro de Urbano Santos. Atenção papai e mamãe, leve a criançada para se divertir na Praça do Farol, com várias modalidades de brinquedos, cama elástica, motinha elétrica, parque do Mickey, tobogã, tiro-alvo e muito mais. Funcionando de domingo a domingo a partir das 18 horas. Muito bem, já de volta para o nosso terceiro e último bloco com o podcast com Alex Ramos, recebendo Maurício. E a ferra ligação aqui, vamos falar com quem? Hans. Deixa eu falar com ele aqui. Tá no Viva Voz? Tá. Olá. Alô? Pronto. Que é a gente conhecia ele como Dr. Hans, na época da Paineiras. Até estagiei lá, hein? Diga-se de passagem. Dr. Hans. Certo? O senhor não lembra de mim? Alex Ramos, muito tempo. Fui aluno do Pequeno Príncipe, Maurício foi meu professor. E aí a gente faz a nossa homenagem trazendo as pessoas aqui para participar do nosso podcast. Queria que o senhor falasse acerca da sua relação com o Maurício. Fique à vontade, pode falar. Como é que é a sua relação com o Maurício? A minha relação com o Maurício? Sim. Bom, olha, eu, com a idade que eu tô, eu não me lembro das datas e do tempo, mas o Maurício é uma pessoa impoluta e espetacular, é um trabalho limpo, e sabe, chama tratar todo mundo. É impressionante. Foi uma pena eu sair daí, né? Porque sempre estivemos juntos, tanto em São Luís como lá em Urbano Santos. Daí, voltando, falamos aí com o Dr. Hans. Rápidas palavras, fala um pouquinho aqui da relação dele com o Maurício. Muito obrigado, viu, Dr. Hans, por atender a gente, participar aqui do nosso podcast. Tá. Um abraço. É um prazer enorme, tudo. É um prazer enorme falar do Maurício. É uma pessoa que está no meu coração há muitos anos. Ele e a família dele, toda, são espetaculares. Tá? Pronto, certinho. Nós agradecemos a sua participação. Ok. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tem outra pessoa que nós podemos ligar? Sim, espero que atenda, né? Aí você pode falar aqui só um minuto. Deixa eu ver se consegue, se puder. Chamada de vídeo? De vídeo que você quer ver? Pode ser. Normal mesmo. Fique à vontade. Dr. Hans tem história em Urbano Santos. Veio para cá, eu acho que no início
nos anos 80. Paulo Grock, tudo bem? Olá, Maurício. Tudo jóia, e você? Tranquilo, cara. Tá bom. Já foi. Me tomaram. Ah, tá aqui ele. Meu nobre, tudo bem? Tudo bom, e você, meu cara? Tudo tranquilo, graças a Deus. Feliz por receber aqui o professor Maurício. Ele disse que é um grande amigo seu já de longa data. E aí ele pensou que aqui tem um quadro, viu? Que a gente liga para as pessoas que são amigas próximas, são referência para os nossos convidados. E aí ele falou no seu nome, Paulo, né? Paulo Grock. Olha ele aí. Tá filmando? Tá legal? Nosso telespectador. Tá ótimo. Deixa eu aparecer num lugar com mais luminosidade para ajudar você. Olha aí. Pronto, olha aí. Tá pegando ele aí? Pronto. Eu queria que o senhor falasse acerca da sua relação de amizade profissional com o Maurício. Nosso telespectador está lhe ouvindo. Ah, beleza. Maurício é um grande companheiro de batalhas, principalmente na área ambiental. A gente começou a trabalhar junto, ainda muito novinhos. Eu tinha cabelo ainda e vi no Maurício, na época da contratação, um aspecto de um encantamento juvenil pela conservação, e esse encantamento que permanece até hoje. Então, eu aprendi muito com o Maurício o lado otimista dele, pela capacidade que ele tem de transformar dificuldades em soluções. Então, no nosso caminhar foi sempre muito bacana poder contar com o Maurício. O povo achava a gente às vezes meio estranho, porque quando a gente entrava no mato, quando a gente entrava na floresta, a gente esquecia um pouco da vida para poder entender melhor a dinâmica de funcionamento da natureza, e esse contato com a natureza foi algo que sempre foi muito forte para nós, né? Então, no começo, quando nós criamos a área de meio ambiente da Suzano, nós éramos 4 amigos, 4 colegas idealistas, cuja amizade permanece muito forte até hoje. Então, eu tenho só boas lembranças e um carinho enorme pelo Maurício. Aí, portanto, agradecemos. Paulo, né? Paulo. Um abraço, meu nobre. Obrigado por participar aqui do programa. Caro. Grande abraço, foi um prazer. Pronto, certinho. Tá aí, portanto, aí batemos um papo com 2 grandes amigos, o professor Maurício. Suas considerações finais, que já estava falando ali que o tempo já esgotou. Eu só queria agradecer, sou muito grato a essa oportunidade. Eu sei que a história que a gente contou aqui não nem um quinto do que a gente poderia ter contribuído, mas dentro do tempo que foi possível a gente pôde explanar algumas coisas. Foi bastante também, fiquei muito feliz em trazer essas 2 figuras para comentar alguma coisa. Uma porque são 2 referências que a gente tem no Brasil, né? 2 referências. Um é o Hans, o grande Hans, que foi o grande bandeirante da Suzano, né? Hoje mora em Piracicaba, está lá. E o outro é o Paulo Grock, que é um diretor da Ecofuturo, que é uma instituição da Companhia Suzano de Papel e Celulose, e são 2 grandes referências. Então, a você, eu só tenho que te dizer muito obrigado e até a próxima. Muito bem, finalizando, portanto, mais uma edição do podcast com Alex Ramos. Você sabe que vai ao ar todo sábado a partir do meio-dia. Corre lá, se inscreva no canal, na TV Outro Nível, e claro, ative o sino para todas as notificações. Aproveite muito bem o seu sábado, seu final de semana, e a gente se encontra em um outro momento. Um grande abraço. Até mais.